Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês. E dando início a esse seminário então, que a gente vai falar sobre as evidências dos extraterrestres nesse planeta ao longo de toda a história e nos dias de hoje. Vamos começar o capítulo de hoje falando das pirâmides do Egito, né? Então vamos ver os grandes mistérios. Pirâmides do Egito. Muito bem. Sempre uma das grandes controvérsias quando a gente fala em pirâmide do Egito, né, é quem construiu, quando foi construída. Tá? E como foi construída? E a outra pergunta, por que foi construída? Para que serve, né? Hã? É. Então, a pergunta que todo mundo discute, foram os ETs? Então nós vamos tentar, ao longo dessa aula de hoje, explicar esses fenômenos importantes sobre a grande pirâmide de Quéops, ou as três pirâmides, a própria esfinge. Bom, uma das questões interessantes, né, que se discute é como transportar aqueles blocos gigantescos de pedra. A pedreira mais próxima de onde está e de onde as pedras praticamente foram tiradas, segundo a própria pesquisa, fica a provavelmente 200 quilômetros de distância. Não tinha estradas. Como pedras gigantescas de toneladas e toneladas, né, puderam ser transportadas. E cálculos feitos, né, eram o seguinte: quanto tempo demoraria para se transportar as pedras arrastando elas? Quantas pessoas trabalhando e quanto tempo se demoraria para construir tudo isso? Simplesmente para enterrar um faraó? Era muito difícil convencer uma população. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando um político, mesmo sendo naquela época, você vai fazer um gasto enorme de verba, de grana, de dinheiro, tem que ter uma justificativa. Sabe? Ninguém trabalha em função de... né, vai pagar esse caro, quem é que vai sustentar? Vai tirar dinheiro de onde? Quantas pessoas vão estar trabalhando? Tem escravos suficientes? Bom, a gente sabe que não era tão simples assim. A engenharia não era tão simples assim, e simplesmente para enterrar um faraó lá dentro. Muito bem. Os egípcios, eles tinham um costume de todas as suas construções, todos os seus templos, eram totalmente repletos de ideogramas. Né? Ou seja, de sua escrita egípcia. Como é que chama a escrita egípcia? Hã? Hierógrafos, certo? Hierógrafos egípcios. Todos, você pode ver as construções. Aí a pergunta que não quer calar: por que na pirâmide não existe nenhum hierógrafo egípcio? Você vai nos corredores internos que foram descobertos dela, nenhum hierógrafo egípcio. Nada. Quando você vai enterrar um ser, o cara gosta de... Se você pegar a tumba do Tutankhamon, que foi descoberta, assim, lá, ela inteirinha pintada, inteirinha cheia de hieróglifo, contando história disso, daquilo, certo? Enterrado um monte de gente junto, um monte de coisas, objetos, ouro. Pois na pirâmide não foi encontrado absolutamente nada, nem um sarcófago lá dentro foi encontrado. Vocês estão entendendo? Se era para enterrar, cadê o sarcófago?
né? Aí, veja bem, tem uma história, né, na pirâmide. Por que todo mundo fala a pirâmide de Quéops, do rei Quéops? Por que essa nossa arqueologia, né, essa arqueologia moderna nossa, ela coloca ou colocou o nome das pirâmides na época do rei Quéops, que foi ele que construiu essa pirâmide. Tá? Então eu vou contar uma história para vocês. Quando um arqueólogo foi, acho que 1800 e pouco, quase no começo do século XX, eles estavam pesquisando essa pirâmide e tudo, e gastou milhões, né? Gastou toda a verba dele que ele tinha, dada pela, por exemplo, National Geographic, sabe, os caras que pagam, financiam essas pesquisas, e ele não tinha encontrado resposta nenhuma. Nenhuma. Quem construiu, para quê, quando e aquilo, porque não tinha nenhuma inscrição. Então conta a história que ele só se encontrou uma marcação na pirâmide, que eles chamam, que é uma coisa assim, ó. É uma coisa assim, eles chamam de cartão, é um cartão. Assim, lá na Câmara do Rei, e ali tem uns hierógrafos, tá, dizendo que aquela pirâmide é de Quéops, do rei Khufu, né? Quéops. Então, como que só um? Então, passou, e aí foi, a puta descoberta, né? A grande pirâmide do rei Quéops, do reino do faraó Quéops, tá. E isso veio para a história até hoje, ok? Aí, os cientistas começaram a investigar, levantar dados, coisas mais modernas agora, e você sabe que datação por carbono 14, você não consegue datar rocha. Rocha você não data. Entendeu? Você não data rochas. Mas tem alguns dados, né, científicos, que eu já vou colocar aí para vocês, que datam a pirâmide de cerca de mais de 10 mil anos de idade. Então quem a construiu? Como alguém há 10 mil anos atrás, que a gente percebe que era a idade da pedra, segundo a própria arqueologia, não teria civilização com capacidade para construir isso? Nem gente suficiente no planeta, né? Tem 4 milhões de pessoas no mundo inteiro. Com 4 milhões no mundo inteiro, quem é que vai construir uma merda dessa? Quantas pessoas tinha naquela região? Não tinha ninguém naquela região. Certo? Não tinha uma civilização ainda, não tinha, nem sabia ler e escrever. Como é que vão fazer uma pirâmide com a precisão daquela, transportar aquelas pedras gigantes, botar certinho, alinhar, isso precisa de um trabalho de engenharia sofisticadíssimo. Né? Ô Samuel, passa para mim a foto da pirâmide aí para mim. Bom, então pessoal, essas são as famosas 3 pirâmides que estão uma ao lado da outra, né? A maior de todas, a pirâmide Quéops. Né? Você vê que tem uma piquititiqui aqui, né? Umas porcarias que foram construídas depois, assim, que são para, né? Aquele faraó que não queria ficar para trás, né? Tentava construir, mas não conseguia. Né? Como que a gente consegue entender, alguns cientistas conseguem entender que essas pirâmides, prestem atenção, elas têm, na verdade, 10 mil anos e não têm 3 mil anos antes de, assim, 1500 antes de Cristo, que é o rei faraó, que é o faraó lá, Khufu, né? Aquela coisa toda. Você tem aquela foto que eu pedi para você, Órion e as pirâmides do Egito? Então vamos lá, presta atenção. Se você olhar a constelação de Órion aí, pessoal, ela é Mintaka, Anilan e a Onitaka, né? Dessas 3 estrelas da constelação de Órion, se você olha as pirâmides do Egito, as 3, elas estão... o sistema com as 3 estrelas é igualzinho. Então, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, certo? Mas os astrônomos modernos perceberam, presta atenção, isso que é importante, os astrônomos medindo com precisão moderna,
né, ela está errada, ela não está alinhada com a constelação de Órion. Tá? Hoje. Hoje, com medidas bem precisas do céu e medidas da posição das pirâmides, existe uma pequena distorção. Uma pequena distorção. Que eu quero que vocês entendam. Certo? Os cientistas, às vezes, a olho nu, vocês não vão pegar essa distorção. Tá? Mas os astrônomos chegaram a essa distorção. Então, o que eles foram fazer? Presta atenção. Isso hoje tem uma distorção. Mas nós sabemos que todas as estrelas do firmamento, elas não estão realmente fixas. Elas estão em movimento na galáxia. E 10 mil anos faz muita diferença. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram o movimento das Três Marias, o movimento real delas, e retrocederam 10 mil anos atrás. Ó, bate exatamente com a posição atual das três pirâmides. Isso provando que ela foi construída e alinhada com Órion há 10 mil anos atrás. Como passou 10 mil anos, as estrelas que estão em movimento, elas não são fixas no céu, os movimentos aparentes delas são muito lentos, elas mudam muito pouco de posição, mas 10 mil anos dá uma diferença. E essa diferença, então, é a que os astrônomos e os astrofísicos acham que realmente essa pirâmide ela foi alinhada e construída há 10 mil anos atrás. Isso a coloca naquela linha do tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai já descartar é que não foi nenhum egípcio que construiu essa pirâmide. Eles não tinham tecnologia para isso, nem dinheiro para gastar, nem tempo para gastar fazendo essa porcaria. Né? Não, há 10 mil anos não. Tá? Muito bem. Então, nós chegamos numa escala de tempo aqui, ó, que vamos colocar o ano zero, né? Ano do Jesus Cristinho, 3 mil anos antes de Cristo, né? E você tem, né, 1500 antes de Cristo. As civilizações estão todas por aqui, egípcios também, a construção da pirâmide. E agora nós vamos lá a 8 mil anos AC. Então é neste período aqui, ó, que a pirâmide foi construída. Então a pirâmide, ela é uma construção pós-diluviana. Porque o dilúvio aconteceu aqui, há 10 mil anos antes de Cristo, tá? Que dá 12 mil anos de hoje. Ok? Eu vou explicar para elas por que ela é uma construção pós-diluviana. Então, o dilúvio acontece exatamente neste ponto aqui. As coordenadas, o polo, o eixo da Terra mudou. E a posição polar também mudou. As pirâmides do Egito, elas estão hoje perfeitamente alinhadas com a posição norte-sul geográfica. Tá? Mas nós temos um conjunto de pirâmides, de construções pré-diluvianas, ou seja, antes do dilúvio, que estão todas alinhadas numa direção que não é a direção do Polo Norte hoje, era a direção do Polo Norte antes da catástrofe Atlântida. A catástrofe Atlântida, ela mudou o eixo de rotação da Terra. E mudou os polos. Então, por isso nós temos que saber que construções foram pré-diluvianas e que construções são pós-diluvianas. Então, a pirâmide de Kéops, ela é pós-diluviana. Então, ela é uma construção, presta muito bem atenção, construída na Era da Luz. Atlante. Na Era da Luz Atlante, o que acontece na Era da Luz? Há um despertar da civilização. E a primeira coisa desse despertar é a chegada em massa dos ETs. A simbiose, o acordar da humanidade, é uma relação entre o ser humano da superfície com o plano superior e com o plano, claro, com os extraterrestres. Então, a construção da pirâmide do Egito, assim como pirâmides pré-diluvianas, era uma tecnologia que foi feita para base de energia, era fonte de energia. A pirâmide é uma construção que o que tinha, a máquina que estava lá dentro na Câmara do Rei, a máquina que estava na Câmara da Rainha, essas máquinas que sumiram foram retiradas de lá.
e deixou só a construção de pedra. É a mesma coisa se hoje, daqui 10 mil anos no futuro, né, os caras encontrarem um radiotelescópio gigantesco, aquela antena gigantesca, certo? Que ninguém vai saber servir para quê, e de repente tem uma casa ao lado dessa coisa, e todo o computador foi retirado, todo o rádio foi retirado, e não sei se ela deixou a antena. Para que serve essa merda? Se você tirou toda a parte eletrônica dela, a parte... Entendeu? Então toda a parte eletrônica, toda a parte sofisticada, na qual a pirâmide foi construída, né, de pedra, era uma fonte de energia inesgotável, é uma fonte de energia quântica. É uma fonte de energia que o ser humano não descobriu ainda aqui. Né? É a famosa energia vril. Entendeu? E de dentro da pirâmide você radiava energia, você movimentava uma cidade inteira. A pedra é isolante, né? É um isolante natural. É um isolante natural. E como quando você tem tecnologias hiper avançadas, é mais fácil usar, né, a pedra natural. E você pode transportá-la com bastante né, antigravitação, você transporta a pedra com naves, com máquinas. Além de cortar, você coloca muito rapidinho, né? E não tem na Terra só as pirâmides, tem muitas outras construções gigantescas no passado, né? Namadol, né? Né, Carlão? Namadol, aquelas pedras gigantes transportadas em Namadol, naquela ilha, lá, não tem como ninguém fazer aquilo. Eram naves sofisticadas de antigravitação que transportavam esses objetos. Os caras fizeram um cálculo que com a nossa tecnologia atual e os caminhões que nós temos não dava para construir a grande pirâmide.